Meus irmãos e irmãs, vamos continuar a meditar na compreensão da fé que nos é transmitida pelos documentos do Concílio Vaticano II, neste ano da fé e a celebrar 50 anos do início do Concílio. Eu hoje quero saudar de uma maneira muito especial os cristãos das comunidades do Milharado, de Vila Franca do Rosário e de Gradil, que vieram em peregrinação neste ano da fé até à Sé Catedral. O tema de hoje é a fé é um dom de Deus. Não podia deixar de ser, porque a fé é uma atitude decisiva para a nossa salvação. É a salvação a acontecer em nós e o acolhimento que fazemos através da nossa vontade e da nossa liberdade. Isso é algo de decisivo para a nossa salvação. Ela tem que ter a sua origem em Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos a comunica através do seu Espírito, através do Espírito Santo. Mas o facto de a fé ser uma graça de Deus, um dom de Deus, não nos tira a responsabilidade dela. Ela é uma atitude humana. É um acolhimento da nossa inteligência. É uma decisão da nossa liberdade. É um projeto de vida que tem que ser assumido por nós. E pode-se pôr nesta busca da compreensão da fé a procura do equilíbrio entre aquilo que é o papel do homem, indispensável, e aquilo que é o dom de Deus através do Espírito de Jesus. A fé começa normalmente por um princípio, uma semente. O Senhor comparou-a a uma semente. É algo de incoativo e que, se não crescer, se não se aprofundar, pode até morrer. Esse princípio da fé pode ter várias origens. Pode, inclusive, ser uma reação natural do homem que, contemplando a criação, pela sua inteligência, procura Deus e chega ao seu Criador. Houve uma época da história da Igreja na Europa e da própria teologia em que grandes teólogos e santos, como São Tomás de Aquino, desenvolveram imenso esse caminho para chegar à fé. O contemplar a harmonia e a beleza da criação. Gostava deste respeito de vos ler um texto do Concílio Vaticano II. Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Aliás, já o Concílio Vaticano I tinha afirmado o mesmo. E põe-se-nos a pergunta, que é legítima: quando um homem ou uma mulher, na sua busca interior, contemplando a obra de Deus à sua volta, chega a aceitar que Deus existe, poderemos verdadeiramente dizer que essa fé é um dom de Deus, que essa fé é uma virtude teologal, uma virtude sobrenatural. Só Deus sabe, porque a convergência entre a liberdade e a graça dá-se em todo o nosso percurso de salvação e dá-se de uma maneira muito particular logo no início da fé. Nenhuma caminhada para Deus é indiferente a Deus. Eu diria mesmo mais, que Deus gosta que na nossa busca interior o procuremos através das suas obras criadas. E a sua graça certamente acompanha-nos desde o princípio nessa busca. Continuando a citar o Concílio, diz: embora não sendo inacessível à razão humana, pode também, na condição presente do género humano,
o sujeito é Deus, ser conhecido de todos, facilmente, com uma certeza firme e sem qualquer mistura de erro. Mas é a revelação de Deus, sobretudo a revelação em Nosso Senhor Jesus Cristo, que dá início à fé sobrenatural. À intimidade de Deus, do seu desígnio e vontade salvífica, o fazer os homens participantes da sua realidade divina. A isso os homens só têm acesso a esse mistério através da ação sobrenatural da graça da revelação divina. As capacidades humanas de chegar a Deus são assim potenciadas pela revelação do amor de Deus. A inteligência e a vontade humana são tornadas capazes pela revelação de acolher o mistério do amor de Deus. É a harmonia, como eu vos dizia há pedaços, entre o mistério da liberdade e o mistério da graça. Mas há outro princípio incoativo da fé, que é as pessoas que a receberam por tradição familiar, porque nasceram e cresceram num ambiente onde espontaneamente a fé era uma atitude da comunidade, mas que nunca deram o passo seguinte para um mergulhar a sério no dom de Deus que é a sua palavra e o seu Filho Jesus Cristo. Estas duas etapas da fé ou crescem ou desaparecem. Vamos agora ver como segunda doutrina do Concílio é a palavra de Deus que nos dá a graça da fé. Ela é uma espécie de sacramento. A ajuda de Deus ao homem para que escute a palavra e a ela adira na fé é dada através da própria palavra. Está anunciada aqui a estrutura sacramental da palavra humana tornada palavra de Deus e que aconteceu nos profetas e sobretudo em plenitude em Jesus Cristo, palavra eterna encarnada. Mas o que aconteceu depois na palavra dos apóstolos de Jesus? Continua a acontecer ao longo dos tempos na palavra da Igreja. Dá-se uma dimensão perene à antropologia do amor, à dimensão humana do amor. Quando uma pessoa se sente amada, ganha força para responder com amor à pessoa que o ama. É o que acontece na palavra revelada. Deus abre-nos o coração, manifesta o seu amor pelos homens, revela-se como alguém que nos ama. A palavra de Deus que manifesta ao homem o amor com que ele é amado, dá ao homem a força para responder com amor. E essa resposta é a fé. A fé supõe, a fé sobrenatural, supõe, desde a sua primeira expressão, a caridade. O escutar a palavra predispõe o homem para a resposta. Na linguagem do Concílio, esta é uma graça que prepara o homem para a resposta, ajudando-o a vencer hesitações e obstáculos. E quando se dispõe a acolher a palavra, respondendo-lhe com fé, é ajudado nessa experiência nova e renovadora pela própria força interior da palavra, pela própria graça da palavra. No seu dinamismo interno, a palavra revelada convida à fé. Ouçamos o Concílio. A Deus que revela é devida a obediência da fé, pela qual o homem se entrega completa e livremente a Deus, numa completa homenagem da inteligência e da vontade, a Deus que revela,
e no assentimento voluntário à revelação que nos faz. Esta visão da fé como abandono obediente à vontade de Deus, já ouvimos na última catequese, é um tema muito querido do apóstolo Paulo. Ele fala da obediência da fé. Trata-se de uma obediência amorosa, onde a fé encontra desde o seu início a caridade. A escuta da palavra é, assim, o início da fé sobrenatural, e que pode dar uma qualidade nova à fé que foi nascendo ou por tradição ou pela tal contemplação das obras criadas. Escutá-la sempre de novo aprofunda a fé como adesão ao desígnio de Deus. Mas a fé é o início de uma caminhada. Já aqui o dissemos várias vezes, de uma peregrinação que só acabará na vida eterna. Nessa caminhada sentimos a beleza e a novidade do homem novo. Aprofundaremos progressivamente a nossa intimidade com Deus. Aprendemos a amá-lo e a amar os irmãos como Ele os ama. Nesta caminhada, a graça inicial da fé, continuamente renovada pela força do Espírito Santo. A fé sobrenatural é fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida. Voltamos a citar o concílio. Para existir, esta fé requer a graça de Deus, que previne e ajuda, bem como a ajuda interior do Espírito Santo, que toca o coração e o volta para Deus. Abre os olhos do Espírito e dá a todos a doçura de aderir e acreditar na verdade. Para tornar sempre mais profunda a inteligência da revelação, o Espírito Santo não cessa, através dos seus dons, de tornar a fé mais perfeita. Meditemos agora um pouco nesta ação do Espírito Santo, não tanto no início da fé também, mas sobretudo no crescimento da fé, para aqueles de nós que querem crescer na fé e aprofundar esta caminhada em ordem a Ele. Nos textos conciliares está expressa a consciência clara de que o processo da fé desde o seu início até à sua plenitude escatológica é movido pela ação contínua do Espírito Santo, porque desde a primeira adesão de fé a Deus que nos fala, o crente entrou na relação das pessoas divinas por Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso irmão. Logo no início da fé, para aqueles não cristãos que escutaram a palavra e a ela se converteram, o concílio afirma: esta conversão deve ser entendida como uma conversão inicial. É, no entanto, suficiente para que o homem tome consciência que, desviado do pecado, é introduzido no mistério do amor de Deus, que o chama a estreitar relações pessoais com Ele em Cristo. Com efeito, sob a ação da graça de Deus, o novo convertido começa um itinerário espiritual, pelo qual, comungando já pela fé no mistério da morte e ressurreição, passa do homem velho ao homem novo, que encontra em Cristo a sua perfeição. O novo convertido, sobretudo depois do batismo, entra na Igreja, fica a fazer parte do novo povo de Deus que se identifica com Cristo e participa da sua missão profética. E é o Espírito Santo que dá a este povo a garantia da verdadeira fé. O Concílio diz aqui com muita clareza que este início desta caminhada, quando uma pessoa
enfim, nas circunstâncias mais variadas, escutou a palavra do Senhor e aderiu a ela, o caminho é entrar na igreja e depois fazer esta caminhada de fé em igreja. Nenhum de nós pode fazer esta caminhada sozinho, isolado. Na igreja, nas suas diversas expressões de partilha fraterna e de comunhão. O sentido da fé identifica-se com esta pertença à igreja. O sentido da fé é aquela sabedoria, aquela compreensão da existência que vem da fé. Povo que o Espírito conduz na autenticidade da fé. Eles receberam da Igreja o dom da fé. O Espírito Santo torna-os capazes de anunciar a fé, de celebrar a fé nos sacramentos da Igreja. A fé gera assim uma nova compreensão da vida que deve ser inculcada pela educação cristã. É um aspecto muito importante. Não nos basta perceber que alguma pessoa já acredita. É preciso depois acompanhá-la com muita solicitude. Como um pai acompanha o seu filho, como uma mãe acompanha o seu filho. Fazermos tudo, caminhando com ele, para o ajudar a abrir o coração, a desabrochar para o verdadeiro horizonte da fé, do tal sentido da fé, como diz o Concílio, e que é a nova compreensão da existência. Esta educação, este crescimento em comunhão, deve levar, volto a citar o Concílio, a que os batizados, introduzidos passo a passo no conhecimento do mistério da salvação, se tornem cada dia mais conscientes deste dom da fé que receberam e nela aprenderam a adorar a Deus, o Pai, em espírito e verdade, sobretudo na ação litúrgica. Esta caminhada, e sobretudo esta caminhada a que eu chamei de educação da fé, quer dizer, portanto, a fé partilhada por alguém que quer caminhar e porventura que já caminha há mais tempo, abre para uma das qualidades da fé absolutamente decisiva, que é a fidelidade. A fé, graças a este sentido da fé, esta compreensão nova da existência, que é despertado e mantido pelo Espírito de verdade e sobre a orientação da Igreja, permite, se lhe obedecermos fielmente, a receber não apenas uma palavra humana, mas verdadeiramente a palavra de Deus. O povo de Deus liga-se indefetivelmente à fé transmitida aos santos uma vez por todas. Isso chama-se fidelidade. E reparei que a fidelidade é uma qualidade das relações pessoais, do amor interpessoal. Também podemos ser fiéis a doutrinas, a projetos, mas a fidelidade é uma qualidade do amor. E por isso mesmo ela entra aqui como aquela firmeza e perenidade de quem não nos faz abandonar, mesmo em momentos difíceis, aquele amor com que fomos amados quando Deus nos tocou o coração e nos revelou a sua palavra. Aqui só como uma parte, esta qualidade da fé, a fidelidade, é algo que hoje é absolutamente essencial no mundo contemporâneo. Vivemos tanto ao sabor do provisório, do que pode acontecer, do que me parece, do que parece a cada grupo. A fidelidade é algo de transcendente, porque é a marca de Deus no meu coração. Esta fidelidade à fé da Igreja
É uma característica fundamental da fé católica e é o fruto da compreensão da fé. É um fruto da ação do Espírito Santo. Esta fidelidade à fé de todo o povo crente faz-nos sentir a alegria de pertencermos à Igreja, o povo do Senhor. Conduzindo-nos na fé, o Espírito Santo faz-nos mergulhar mais profundamente no nosso sentido de pertença à Igreja. Este sentido de pertença para sempre, com todas as consequências que o Senhor quiser tirar delas. É uma característica inviolável da minha fé. Ela é uma característica da fé que todos acreditamos, a fé da Igreja. Eu ainda hoje crismei um grupo de jovens e no fim da profissão de fé deles disse-lhes: esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja. O Espírito Santo leva a Igreja a compreender e respeitar fielmente a revelação que é a única fonte da fé da Igreja. É por isso que a Igreja é infalível quando proclama esta fé revelada. Não podia ser de outra maneira. Se a Igreja mudasse a sua fé ao sabor do tempo, dos acontecimentos, das opiniões, não havia fé que resistisse. Nós temos de ter a certeza, e temos, garantida pelo Senhor ao longo dos séculos, que a Igreja no seu todo não se afasta desta fé em que eu acredito. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja. Nós vamos, nestes próximos dias, eleger um novo Papa. O seu ministério, um dos aspectos principais do seu ministério é este: de proclamar e defender, custe o que custar, porventura com a própria vida, esta fé recebida dos apóstolos. É por isso que o seu ministério é o ministério de Pedro. A Lumen Gentium do Concílio, rematando uma reflexão sobre este aspecto, conclui assim: à luz do Espírito de verdade, esta revelação é escrupulosamente conservada na Igreja e proposta fielmente na mesma Igreja. Isto tem a ver com a verdade. É a fonte da nossa verdade. A revelação propõe ao homem uma dimensão transcendente da verdade. A verdade revelada, experimentada na vida de fé, atrai a inteligência humana, a qual, só com as suas forças naturais, não poderá compreender completamente a verdade revelada por Deus, e que é uma dimensão mais profunda da verdade manifestada na criação. Só o Espírito Santo conduz o homem nessa penetração da verdade que Deus nos revela. Volto a citar o Concílio. Pelo dom do Espírito, o homem chega na fé a contemplar e a saborear o mistério da vontade divina. A compreensão da inteligência desabrocha na sabedoria. Cito agora Gaudium et Spes. A natureza inteligente da pessoa encontra e deve encontrar a sua perfeição na sabedoria. Esta atrai com força e doçura o espírito do homem para a busca e o amor da verdade e do bem. O homem que se alimenta da sabedoria é conduzido do mundo visível ao mundo invisível. Nas correntes filosóficas que hoje atravessam o nosso Ocidente,
tem aparecido uma que diz que a verdade é aquela que eu acho que é em cada momento da minha vida. Posso mudá-la todos os dias. Chamaram ainda em cima a isso modernismo. Não, meus queridos amigos, a verdade é eterna. E se eu quero viver da verdade, e só ela é fonte da sabedoria, isto é, daquela compreensão da vida que me leva à comunhão com Deus, eu tenho que agradecer a Deus o receber na Igreja o dom desta verdade. É na sabedoria que brilha com todo o esplendor a luz da fé que aponta ao homem crente os caminhos da verdade, do amor, do verdadeiro discernimento dos acontecimentos, dos caminhos da vida. Com fé, devemos agradecer continuamente ao Espírito de Deus. Antes de mais, agradecer-lhe o dom da nossa fé. O dom da fé da Igreja a que eu pertenço. Porque é nessa fé que Ele ilumina a nossa vida. A nossa vida pessoal e a nossa vida de membros do povo do Senhor. E como fizemos faz 8 dias, porque estamos no ano da fé, terminamos esta meditação cantando o Credo.
Senhor nosso Pai, nós vos pedimos, concedei a todos os vossos filhos o dom de acolher a graça da fé num coração renovado, para que saibam reconhecer em vós o único Deus verdadeiro e aquele que vós enviastes, Jesus Cristo. Fazei que se deixem guiar pelo Espírito Santo ao longo de todo este ano, de modo a avançarem no caminho da fé com um coração alegre e a serem no mundo testemunhas do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo.